Aí, diante de tudo isso, diante do radicalismo de um Lula vingativo, corrupto, cachaceiro, transformando o Brasil num pária global, qual é a preocupação dos tucanos? Que o Lula não está levando a sério a aliança que o elegeu. Que o Lula está se afastando dos tucanos e dos liberais. Vera Magalhães, oi Verinha, chama de liberais os tucanos que fizeram um L tendo Paulo Guedes do outro lado. Porra, que liberal é esse? Helena Landau, a musa da privatização. Quem você vai escolher, Helena? Paulo Guedes, que quer privatizar até a Petrobras, com a equipe técnica, desburocratizando, vendendo as empresas, agindo com responsabilidade fiscal? Ou do outro lado, o Lula e o Haddad? E o Pimenta? E o Prates? Com qual dos dois você vai, Helena Landau? Com esse. Ai, que liberal! Que liberal! Lula precisa resgatar a aliança que o elegeu. O que de pior pode acontecer a um presidente é virar um pato manco, tanto tempo antes do término do governo. É o apelo emocionado de Verinha Magalhães para que Lula volte a escutar os tucaninhos, a própria Globo. Ai, meu Deus, faz o Alckmin ser relevante no governo e não apenas um mascote para enganar trouxa. A tal frente ampla que se juntou a Lula, um tanto a contragosto, que uniu a esquerda, que já estava com ele, além dos sociais-democratas, e liberais de fato, não os reacionários bolsonaristas. Vera fala em nome dos liberais agora, né? Helena Landau e Armínio Fraga são os liberais. Paulo Guedes é um reacionário bolsonarista. Se esgarçou já no início do mandato e Lula não fez mais acenos aos que o ajudaram a chegar ao poder. Onde já se viu? Lula não é um democrata, Lula não é um pacificador, nem mesmo perante a turminha do quintal da esquerda. Lula é radical, comunista, petista. Não diga, Verinha. O desespero é tão grande dos tucanos, da Globo, que a Vera Magalhães precisa enaltecer Fernando Haddad. Fernando Haddad construiu em 2023 uma credibilidade que lhe permite ser o embaixador dessa costura. Atenção, atenção. Vera Magalhães está dizendo que os liberais, de fato, têm em Fernando Haddad, o socialista, alguém como embaixador de uma costura decente de aliança pró-Brasil. Olha o nível dos nossos jornalistas. São militantes comunistas. A Vera Magalhães vai fazer cara de deboche e aquela voz metálica. Eu gosto da Greta Thunberg. É comunista, Vera. Defensora de comunista. É isso que você é. Não tem outra definição. E eles estão apavorados porque eles estão vendo, claro, o derretimento do paim, do chefe. É ou não é? Então a coisa não está boa para eles. Tá? O Lula já é pior avaliado do que era o Bolsonaro na mesma época. E a rejeição já é maior do que a aprovação de Lula. E a gente vai ver agora algumas medidas que estão afetando ainda mais essa aprovação, pelo menos perante os mais pobres, e até o imitador de focas, né? Mas antes, deixa eu trazer para vocês aqui um novo parceiro da Boss. Nós estamos fechando. Bem, olha lá. No fundo, os petistas morrem de inveja do Bolsonaro e dos bolsonaristas. Na esquerda temos o casal Bolsonaro, lançando o novo perfume. E do lado direito, devia estar invertido isso, cá entre nós, está... Puta merda, Não, é o Lula e a Janja. Fiquei na dúvida. Falando em Bolsonaro, o governo Bolsonaro quis ampliar a isenção de imposto para até $100 das blusinhas nos sites AliExpress, Shopee e por aí vai, né? Aí vem o Felipe Neto, primeiro diz que o Lula ia vetar a medida, que não era uma pauta do PT e que eram mentirosos os que diziam que o Lula queria essa taxação. Depois ele vem dizer, revoltadinho com o companheiro,
que o PL está junto com o PT. Fake news. Fake news. O PL orientou voto contrário à taxação e quase todos os deputados do partido votaram contra. Eu faço a concessão de que teve bolsonaristas fazendo lobby por essa taxação, porque tem lojas que competem e por aí vai. Isso é verdade. Mas que o PL está junto com o PT nessa é mentira. Mais uma do garoto, imitador de focas, que não é mais tão garoto, mas continua com a mentalidade de um adolescente mongol e que... Fica com cara de quê, Lula? Fica com cara de quê? Ora, bolas. Com cara de otário. É ou não é? Eu não tenho mais aqui? Não, eu não botei o vídeo. Eu tinha o vídeo. Eu não mandei. Então, vamos pular o vídeo, porque o tempo é precioso e não merecemos ficar vendo o imitador de focas, né? Mas, na live fechada dessa semana, eu resgatei vários vídeos dele falando de impostos em geral, que o governo já atocha imposto e que tem que ser contra imposto, falando do Lula, falando antes de virar a casaca, né? Então, isso é Felipe Neto, né? Um narcisista mentiroso. É ou não é? E isso é o nível da esquerda. Isso é o nível da esquerda. Ah, se você quer ter acesso às lives fechadas, tem que se tornar, alcançando menor cotação de 10 meses. A compra na Shopee vai ficar mais barata. Oba! Avança no tempo. Pobre está preocupado com comida e melhor qualidade de vida para sua família. Não está preocupado com produtos supérfluos da Shopee. Ser esquerdista é ser doente mental, canalha ou um completo alienado, estúpido. Por falar nisso, olha o Zé Comilon. Você briga por causa de política. Eu brigo com quem é canalha, racista, misógino, homofóbico. Ô, Eduardo Bolsonaro, cabe processo nesse vagabundo, hein? Se você apoia isso, você é um canalha, racista, xenófobo. Atenção, atenção. Você é um canalha, racista, xenófobo se você disser que a região Nordeste é a pior região do Brasil. Por exemplo, em termos de renda per capita, em termos de criminalidade, em termos de IDH. Se você concluir objetivamente que o Nordeste está mais atrasado que o resto do país, você é um canalha misógino racista, segundo o Zé Comilon. Então não podemos mais respeitar os fatos. Quem respeita fato é um misógino, xenófobo, racista. Porque a esquerda quer, no fundo, fazer o Brasil todo a imagem e semelhança da Bahia, ou do Piauí, ou do Maranhão. Já os nordestinos, em grande número, querem que o Nordeste fique mais parecido com o Sul, que é mais avançado, que é mais rico. Mas não. Vamos fazer do Brasil inteiro um grande Maranhão. Aí o Zé Comilon vai ficar feliz. Ele não é xenófobo nem racista. Ele quer o bem dos brasileiros. Ele quer que Santa Catarina se torne tão boa em termos de indicadores socioeconômicos como o Piauí. Processo no vagabundo, Eduardo. Meus amigos, com petista só tem isso. Covid, 1 metro de distância, gente negativa, 100 metros, petista, o máximo que puder. E o resultado de tanta demagogia e populismo está aí, né? O petismo é pior do que o vírus chinês. O Bolsonaro com Paulo Guedes encararam uma pandemia. E o Lula? Tranquilo. Nada. Agora tem a calamidade no Sul, que vai começar a ter impacto econômico. Mas já estamos com mais de 1 trilhão de rombo fiscal acumulando uma bola de neve. E detalhe, quer ver o curioso? A esquerda, os petistas, eles adoram falar: a direita é o partido dos banqueiros, os juros estão altos, é questão de polícia. A Gleisi Hoffmann quer a Polícia Federal investigando o Copom. Só que vamos para os fatos, vamos para a realidade. Gastos com juros da dívida batem recorde no Brasil de Lula. Por quê?
porque é irresponsável, acabamos de ver a bola de neve da dívida, do déficit, sinaliza que vai ser ainda pior à frente e cai na mão de agiotas. A turma que tem poupança só vai financiar um governo perdulário e irresponsável desses se pagar alto para servir a dívida, os juros. Muito técnico, não, né? Dessa vez eu tive que parar no meio do meu feriado para poder gravar esse vídeo. Como vocês sabem, a gente está chegando próximo aí às eleições municipais, candidatos a prefeitos do PT tentando esconder o Lula. Na minha cidade de Goiânia, a candidata do PT, que sempre fez campanha pro Lula, foi participar de uma sabatina. E aí, meu amigo, ela tentou esconder que ela é do PT, chega sem usar vermelho, sem aquele broche do PT e sem falar do Lula. É engraçado, os candidatos a prefeituras do Brasil inteiro estão escondendo o Lula. Será que é a rejeição? Não sei. E aí ela recebe uma pergunta sobre se o Lula virá a Goiânia para fazer campanha para ela. Ela tenta se esquivar e tentou passar pano pro Lula. O problema é que essa mulher é uma delegada que sempre vota a favor de criminosos, votou a favor da saidinha, né, vota a favor do MST, ela é uma deputada federal. E ela, tentando se esquivar da pergunta, veio e soltou uma fake news. Assim, se realmente o governo do PT quer prender quem solta fake news, essa pessoa tinha que estar presa. Só que ela levou uma escovada, numa delicadeza do jornalista Paulo Berings, o jornalista mais tradicional, mais renomado do estado de Goiás. E ficou histórico. Dos 90 minutos da entrevista, da sabatina que ela participou, uma sabatina que está fazendo com o prefeito, eu mesmo participei, dos 90 minutos, a única coisa que vai ser lembrada é ela mentindo e falando que o Lula foi inocentado e levando uma escovada do jornalista Paulo Berings. Assista o vídeo. O nosso líder, presidente Lula, sofreu e que ele foi absolvido. Não, ele não foi absolvido. Ele foi absolvido. Não. Bom, Nós, como jornalistas, a gente vai no fato. E o fato é que as provas contra ele foram anuladas por conta de uma instância equivocada que teria feito o julgamento do processo dele. Exatamente, mas o termo é que ele está inocentado, e tanto que ele pode ser candidato. Desculpe, gosto demais da senhora, mas sou obrigado como jornalista a discordar. Pode discordar o tanto que você quiser, Ele não Paulo. foi inocentado. É uma pessoa que está respondendo o processo, ela fica inelegível como o ex-presidente Bolsonaro. Mas o processo dele foi Mas então, o Lula também esteve inelegível. Ele foi justamente. E aí hoje ele não está. E ele foi eleito presidente. que o processo foi anulado. Então, a Adriana do PT, candidata à prefeitura de Goiânia, pelo PT, ela tenta esconder isso, mas pelo PT, vira e fala que o Lula foi absolvido. Cara, é preocupante. Essa aí é uma pessoa que trabalha com direito, formada em direito, delegada, e vira e fala que o Lula foi absolvido, sendo que o Brasil inteiro sabe que ele não foi, e teve que levar uma aula do jornalista Paulo Berings numa sabatina na TBC, TV aberta, centenas de milhares de pessoas assistindo isso. Que vergonha, hein, Adriana? Quer esconder o Lula na campanha, nos seus programas de publicidade, não mostra o PT, não mostra o Lula, mas foi nesse momento que você deixou bem claro o seu favoritismo a bandido, a ladrão, a criminoso, e tentando ainda falar que o Lula foi absolvido, sendo que todos nós sabemos que ele não foi absolvido. Só que casos como esse estão acontecendo em todo o Brasil. Candidatos a prefeitos que votaram no Lula, que fizeram campanha para o Lula, agora, devido à rejeição, à crise econômica, ao colapso econômico, à vergonha internacional, se aliando ao grupo terrorista, tá todo mundo escondendo o Lula. Então faça o seguinte, pesquise quem seu candidato a prefeito apoiou nas eleições de 2022. Você vai ficar impressionado. De repente, nenhum desses que levantaram a bandeira do PT e do Lula agora sequer falam da existência dele. Até mesmo deputada federal do próprio PT está escondendo a existência do Lula. E quando é questionada sobre os crimes que o Lula cometeu, mente, solta uma fake news falando que o Lula foi absolvido. Talvez está na hora do Alexandre de Moraes colocar a Adriana Corse no inquérito das fake news, das milícias digitais. Afinal de contas, essa foi uma clara e evidente mentira. Goiânia nunca vai ter uma prefeitura do PT novamente. Assim como o Brasil nunca mais vai ter um presidente do PT. Recentemente, o nosso divino semideus Alexandre de Moraes disse em um discurso, uma dessas entrevistas e discursos que eles adoram dar, de que o povo brasileiro aprova o STF, que o povo brasileiro confia no judiciário e na Suprema Corte brasileira. Bom, essa é uma das coisas, uns territórios inusitados que nós estamos entrando. Não só a rejeição do Lula hoje, após 1 ano e 6 meses, está batendo recorde para esse período no primeiro mandato de um presidente do Brasil,
mas nós estamos entrando em um território novo, um território onde a população demonstra uma profunda rejeição à Suprema Corte Brasileira, ao STF. Obviamente que 80% a 90% dessa rejeição está personificado nas pessoas de Alexandre de Moraes e Barroso, não podemos esquecer, mas principalmente Alexandre de Moraes, que inclusive recentemente mandou prender um pessoal aí, porque disse que essas pessoas estavam ameaçando ele, e ele é o Estado Democrático de Direito, e qualquer pessoa que ameaça a pessoa do Alexandre de Moraes está fazendo uma tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito por meios violentos. Então, é uma democracia muito, muito relativa essa que a gente vive. E aí o Poder Data fez uma matéria, tá mexendo ali, o Poder Data fez uma pesquisa para perguntar para o povo o que eles acham do STF. Rapaz, eu vou te dizer uma coisa, nunca se viu um resultado tão absurdo quanto esse. Sob Lula, a avaliação positiva do STF despenca de 31% para 14%. Gente, preste atenção nisso aqui. Despencou mais da metade. Mais da metade. Vamos dar uma olhada no gráfico. Isso aqui é alarmante, ó. Avaliação do STF. Como você avalia o trabalho do Supremo Tribunal Federal? Vamos fazer uma análise aqui. Lá no início de 21, lá atrás, em 2021, estava 43% regular, 31% péssimo, ruim ou péssimo e 18% ótimo ou bom. Daí veio aqui no finalzinho de 22, lá para setembro de 22, 46% já era ruim ou péssimo, mas ainda tinha ali os seus 23% achando que era ótimo, 24% achando que era ótimo e bom. Olha como despencou a partir desse momento aqui, ó. Olha, despencou de dezembro do ano passado. Dezembro do ano passado para agora, em um período de 6 meses, ele caiu mais da metade. Isso aqui sim é despencar sem usar a palavra para, sei lá, sensacionalismo, né? Aumentou a rejeição no período de menos de 6 meses, tá? Isso aqui é em junho, né? Olha isso aqui, gente. Não, de dezembro de 2022, né? Então tá, então isso aqui é 1 ano e 6 meses. Em 1 ano e 6 meses caiu isso tudo, caiu 15%. Meu Deus, gente, isso aqui é coisa demais. Quanto? 17% caiu. 17%. E foi de 31 para 42, aumentou 11%. Cara, a distância, nunca se viu uma distância. Tá basicamente 30 pontos de diferença entre ruim e péssimo e ótimo e bom. 14%, gente, acha ótimo e bom ainda. Isso aqui é o povo Lula. Isso aqui é o melhor termômetro para você entender quais são os imbecis que ainda apoiam o Lula. São 14% do povo brasileiro. E aqui nós temos 42%. Isso aqui é uma rejeição que já está passando da metade do povo brasileiro. Daqui a pouco, se continuar desse jeito, em pouco tempo vai passar da metade. Aí, mas você imagina, nós temos uma instituição que se diz ser a democracia em si, e a maioria do povo brasileiro rejeita essa instituição. Então, democraticamente, esta instituição, já que a democracia é a vontade da maioria, você entende meu raciocínio, né? Se a democracia é a vontade da maioria e a maioria rejeita essa instituição, será que pela forma democrática o melhor a fazer seria que essa instituição não existisse mais? Porque senão não tem democracia. Isso aqui é um absurdo. Esse número é assustador. Essa avaliação do STF hoje. Nunca o ótimo bom esteve tão baixo. 14% apenas. E nós sabemos. Aqui um aviso para Carmen Lúcia, para todos os outros aí, tá? Todos. Alexandre de Moraes está destruindo a imagem da Suprema Corte. E em breve haverá eleições para senadores. Ninguém vai conseguir segurar o que esse novo Senado vai fazer. Assim, e quanto mais se tenta fazer algo para impedir que essas pessoas cheguem lá, maior vai ser o coice quando o novo Senado assumir. Não vai ter negociação, o novo Senado vai chegar com o pé na porta e vai fazer impeachment não só de um, mas de vários. Isso porque existe uma covardia generalizada por parte dos outros 10 que não estão agindo da forma que deveriam agir para resgatar a Suprema Corte brasileira. Vou falar mais nada. Vocês vão ver em 2026. Saiu agora. Elon Musk anuncia que fará live com Trump. Elon Musk, o magnata por trás do Twitter,
planeja um evento ao vivo na plataforma com Donald Trump, o ex-presidente dos Estados Unidos. O encontro foi agendado 3 anos após a suspensão de Trump da rede social. A informação divulgada inicialmente pelo The Wall Street Journal é confirmada por Musk. Foi compartilhada pelo empresário no Twitter com a frase "Isso vai ser interessante". De acordo com informações da revista Oeste, Musk já estendeu um convite semelhante ao atual presidente americano, Joe Biden, que recusou. Além do anúncio do evento ao vivo com Trump, cuja data ainda não foi definida, Musk comentou um artigo da revista New York Magazine, dizendo: o texto, escrito pelo advogado e comentarista jurídico Eli Honig, critica a recente condenação de Trump. Musk expressou sua opinião sobre o artigo, afirmando que a condenação de Trump parece ser abuso da lei para fins políticos. Segundo relatos, Trump teria oferecido a Musk um cargo de conselheiro se vencer as eleições de novembro. O papel estaria relacionado à segurança das fronteiras ou à economia, áreas de grande interesse para o proprietário da Tesla e da SpaceX. A conta de Trump no Twitter, o X, foi suspensa após o ataque ao Capitólio em 6 de janeiro de 2021. Musk reverteu a suspensão quando comprou a rede social em 2022. Desde agosto de 2023, Trump voltou a usar a plataforma, embora se comunique principalmente através da Truth Social, uma rede social que ele mesmo criou. O anúncio da transmissão ao vivo ocorreu um dia após Trump ser condenado por 34 crimes de falsificação de registros comerciais, relacionados ao pagamento de suborno a uma ex-atriz pornográfica para proteger sua candidatura de 2016. Com tudo isso, ele se tornou o primeiro ex-presidente dos Estados Unidos condenado em um julgamento criminal. O Twitter, o X, também planeja transmitir um evento ao vivo, semelhante com Robert Kennedy Jr., candidato independente nas próximas eleições presidenciais dos Estados Unidos em novembro. Ainda não há data confirmada para o evento, nem se haverá moderadores. Trump responderá a perguntas enviadas ao vivo pelos usuários.